Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Também saúdo os irmãos internautas com a paz do Senhor Jesus. Bom é estar na casa do Senhor, amém? Aleluias. Deus me concedeu o privilégio de trazer a palavra dele neste dia de hoje. Eu creio que Deus vai usar a minha vida para falar da palavra dele para vocês esta noite. Gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus, Gênesis 37, a partir do versículo 1. Eu vou estar lendo alguns versículos. Gênesis 37, a partir do versículo 2. Aleluia. Todos acharam? Glória a Deus. Vamos lá. Gênesis 37, versículo 2. Estas são as gerações de Jacó. José, aos 17 anos de idade, estava com seus irmãos apacentando os rebanhos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia a seu pai más notícias a respeito deles. Israel amava mais a José do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não lhe podiam falar pacificamente. José teve um sonho e contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois ele lhe disse: ouve, peço-vos este sonho que tive. Estávamos nós atando molhos no campo, e eis que meu molho levantou-se e ficou em pé, e os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Respondeu-lhe seus irmãos: tu, pois, deveras reinar sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiaram, por causa dos seus sonhos e suas palavras. Teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo: tive outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando contou a seu pai e seus irmãos, repreendeu-se o seu pai, e lhe disse: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos com o rosto em terra diante de ti? Seus irmãos, pois, o invejavam, mas seu pai guardava no seu coração. Versículo 14. Disse-lhe Israel: vai e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho. Traz-me resposta. Assim o enviou o vale de Hebrom, e José foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe: que procuras? Ele disse, que procurava os seus irmãos. E o homem disse: foram-se daqui pois ouvi-lhes dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e o achou em Dotã. Versículo 19. Dizendo uns aos outros: eis que lá vem o sonhador. Mas Rúben, versículo 21. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-os da mão dele, dizendo: não lhe tiremos a vida. Logo que José chegou a seus irmãos, estes os despiram de sua túnica, a túnica de várias cores que ele trazia. 24. E tomou-o, lançaram na cova, mas a cova estava vazia, não havia água nela. 27. Vinde, vendemo-los e estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque é o nosso irmão, nossa carne, e escutar os seus irmãos. Ao passar os negociantes midianitas, tiraram José e o lançaram da cova, e venderam por 20 ciclos de prata ao ismaelita, os quais levaram para o Egito. Aleluias. 32.
Enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la ao seu pai, e disseram: achamos essa túnica, vê se é a túnica de teu filho ou não. Ele a reconheceu e exclamou: a túnica de meu filho. Uma besta fera o devorou certamente. José foi despedaçado. 36. Os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Aleluias. José, o propósito de Deus na vida de José já começou logo cedo. José ainda era um menino, um jovem de 17 anos. E ali já começavam os planos de Deus sobre a vida dele. Deus deu-lhe um sonho a José. Mas Deus revelou a José o que ia acontecer no final. Deus não revelou a José qual seria o processo que ele ia levar para ele receber. Aleluias. Então, os irmãos de José jogaram ele na cova, venderam ele, sem eles mesmos saber que isso já era plano de Deus na vida de José. José ficou ali perguntando: por que meus próprios irmãos, o meu sangue, fez isso comigo? Mas José era temente a Deus, conhecia a Deus, e ele, com certeza, eu creio que ele colocou tudo nas mãos do Senhor. Por mais daquela situação que ele estava passando, ele deve ter orado a Deus, e Deus levantou ele daquele problema que ele estava passando. E quando ele foi vendido pelos ismaelitas, ele logo pensou: a minha situação só piora, né? Meus irmãos me jogaram, me venderam, arrancou a minha túnica que meu pai me deu, e ele tinha ficado muito feliz de ter ganhado aquela túnica do seu pai. Mas Deus tinha um plano na vida de José, e eu tenho certeza que ele confiou nos planos do Senhor. E ele, quando foi vendido, ele foi depois vendido para os egípcios. Ali começou o processo de José. José chegou na casa de Potifar. Ali ele foi exercendo o trabalho dele. Porém, o que aconteceu? A esposa de Potifar, ela bolou um plano porque ela queria muito José, mas José, temente a Deus, José resistiu, porque Potifar tinha dito para ele: faça tudo, ordena tudo, mas não toque na minha esposa. E ele foi obediente ao Senhor dele e ao Senhor Deus, porque ele já tinha o temor no coração dele. Quando isso aconteceu, jogaram ele na prisão. E ali na prisão, foi ali que Deus começou a usar a vida de José. José, quando teve o sonho dele, ele não sabia o que significava, o que Deus queria fazer na vida dele. Simplesmente, ele achou interessante o sonho que ele teve e contou para os seus irmãos. Mas ele não tinha entendimento do que aquele sonho ia fazer na vida dele. Porém, quando ele foi preso, Deus deu uma sabedoria para ele. E ali ele revelou 2 sonhos. Ele ainda ficou na prisão. Depois de um tempo, ele foi reconhecido por Faraó. Faraó, por sua vez, teve um sonho onde José conseguiu revelar o sonho para ele através de Deus. E ele mesmo disse: não sou eu que revelo nada, mas Deus é que me dá. Então, Faraó achou uma sabedoria imensa na vida de José. E Faraó disse: abaixo de mim, você governará tudo. Só abaixo de mim você vai me obedecer. Então, Faraó colocou um anel no dedo dele e ele se tornou governador. Aleluias. Ele
foi jogado na terra como uma semente. Ali Deus fez aquela semente se formar. E aquele processo todo que ele passou, tudo tinha um propósito de Deus na vida dele. Aleluias. 1 João 5,4 diz: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e este é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu creio que José teve muita fé em Deus, porque ele já era temente ao nosso Senhor Jesus. E observando a história de José, nós vimos que todo mundo sonhou. José sonhou, Jacó, em alguns capítulos anteriores, também sonhou. O copeiro e o padeiro sonharam, o faraó também sonhou. Os únicos que não sonharam foram os irmãos de José, porque eles estavam tão preocupados com a vida do rapaz, que eles acabaram esquecendo da própria vida deles para cuidar da vida do irmão. Com isso, o que aconteceu? Eles não produziam, eles não cresciam. A vida deles era arruinada, porque só pensavam em fazer mal. Por quê? Porque José era a luz da casa deles. Ele tinha um brilho que os outros irmãos não tinham. Então, por isso que ele causou inveja. E José, com tudo isso, foi crescendo. Deus foi dando sabedoria para ele. Conquistou a confiança de Faraó. Governou. Ele conseguiu conquistar a família dele de volta. Aleluias. E Deus o levantou. Aquele sonho de José era um sonho para exaltação na vida dele. Porque Deus, quando Ele tem um propósito em nossas vidas, Ele mostra para a gente que nós vamos vencer. Que Deus tem uma vitória para nossas vidas. Só que Deus não nos mostra o nosso processo. Porque eu imagino que se Deus falasse assim, olha, lá na frente você vai vencer, vai acontecer isso, eu vou te exaltar. Mas se Ele contar para você o processo que você tem que passar para você chegar lá, você já desistia logo. Isso acontece em nossas vidas, né? Deus, Ele nos fortalece e Ele fala, você terá vitória. Lá na frente tem uma grande vitória para a tua vida. Mas Ele não fala o processo que nós temos que passar. Aleluias. Pela história de José, eu também, todos nós que somos cristãos, também já fomos jogados numa cova, já fomos vendidos, já fomos traídos, né? Mas Jesus, de uma certa forma, Deus, Ele nos levantou. Porque olha nós aqui, buscando a presença de Deus, fortes na presença do Senhor, independente do que você passa, mas Deus é a nossa força e é Ele que nos sustenta de pé. E é isso que nos faz vencer a cada dia as suas promessas. E eu creio que um dia eu também fui jogada na cova. Eu fiquei ali por anos, perdida por aí. Mas Deus, com a sua infinita bondade, Ele me levantou. Usou pessoas para me prejudicar, para me machucar. Mas, em um tempo, Deus, Ele esticou as suas mãos e me tirou daquele poço. E a gente vai passando o processo. Cada etapa de nossa vida, Ele está conosco. E Ele não nos deixa desamparado. Hoje estou aqui para glorificar o nome do Senhor. Porque independente do processo que cada um passou, nós estamos aqui e fazendo o mais importante para Deus, que é o adorar e glorificar o nome dEle. Porque foi para isso que nós nascemos. Nós nascemos para adorar
e glorificar o nome do Senhor Jesus. Muitos são os planos do coração do homem, mas o desígnio do Senhor, esse prevalecerá. Se colocarmos tudo nas mãos do Senhor, Ele vai nos ajudar a passar o processo, porque o processo nos faz crescer, o processo nos faz ter mais conhecimento daquilo que Deus tem para nossas vidas. E quando a gente tem certeza de que Deus está em nossas vidas, aí que nós pensamos que somos fortes, somos fracos, porque é Ele que está na nossa frente e é Ele que nos faz vencer toda a batalha, porque o Senhor Jesus, Ele veio à terra, Ele derramou a última gota de seu sangue. Para quê? Para nos salvar, nos dar vida. E hoje estamos aqui para adorar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor tem nos presenteado de várias formas. Vamos pensar que nós temos que buscar a Deus não por aquilo que Ele tem nos dado, mas sim por aquilo que Ele é em nossas vidas, pelo o presente que Ele é em nossas vidas. E Ele nos presenteia todos os dias. O Senhor coloca nas nossas mãos algo muito especial, porque não tem nada melhor que você acordar e agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado por mais este dia de vida. E hoje estamos aqui, perfeitos para render o legítimo louvor ao Senhor. E Efésios 1:3 fala assim: Bendito seja Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Deus faz começar do poço a tua história e você terminar no palácio. Ele é especialista em fazer a tua história mudar. Porque se nós não tivermos o processo, o choro, a humilhação, como que você vai exaltar o nome do Senhor e mostrar as maravilhas que Ele tem feito? Ele não faz isso para nos deixar tristes, não. Porque precisamos crescer espiritualmente. E quando Deus faz isso conosco, é porque nós precisamos crescer e botar toda a nossa confiança em Deus. Em tudo que eu faço, eu sempre coloco Deus em tudo que eu faço. E tem até umas coisas meias assim que o povo olha e fala assim: você tá maluca, tá doida. Mas por quê? Porque eu confio naquilo que Deus é na minha vida. E eu já tive vários testemunhos disso que eu não vou contar hoje, mas o Senhor já me presenteou pela fé que eu depositei nele. E o nome dele foi exaltado, foi glorificado, porque ele fez coisas boas na minha vida. Porque eu depositei toda a minha confiança nas mãos de Deus. A sua vida, ela não está marcada por fatalidades, por tristeza. O percurso da sua viagem não vai alterar o resultado que Deus tem preparado para você. O percurso, o processo, vai te fazer crescer, vai te fazer você levantar, vai fazer você ficar mais forte. Por quê? Porque você é a luz e o sal do mundo. Por onde você passar, você vai brilhar. Assim como o brilho de José incomodou os irmãos dele, nós também, que temos o brilho de Jesus, também vamos incomodar os outros. Não que os outros sejam mal, mas isso é porque o inimigo que está na vida deles que faz querer
nos atingir. Porque a mim não atinge. Porque eu creio muito em Deus e eu sei que Ele está comigo. E o Senhor, Ele nunca esquece de você. Por mais que você esteja passando um processo muito difícil, e você fala assim, Deus, o Senhor me abandonou, o Senhor não me escuta mais. Não pensa isso. Porque Deus, Ele está cuidando tudo no mínimo detalhe de sua vida. Tudo no mínimo detalhe. Quando você vê que não acontece mais nada na sua vida, ore mais, busque mais, porque a vitória, ela é grande. E muitos verão. E muitos vão pensar, como é que ela ou ele conseguiu? Como? Você só conseguiu porque Deus te privilegiou para te dar uma bênção muito grande. O resultado da sua história será sempre vitória. A vitória que Deus vai entregar em tuas mãos. Independente do que as pessoas dizem, como os irmãos de José teve muita inveja do seu irmão, ele, por sua inocência, não via isso. Por quê? O coração dele era puro. E ele não via essa maldade dos seus irmãos sobre a vida dele. Mas também tudo isso aconteceu com José porque o processo que ele tinha que passar tinha que começar por ali. Então, automaticamente, os irmãos dele foi usado para que José fosse lançado no poço, para que do poço ele viesse a governar nações. Ele teve uma exaltação grande de Deus. E mesmo ele tendo a exaltação que ele teve, ele sempre foi a mesma pessoa. Ele sempre foi obediente ao nosso Senhor. E Deus sempre o exaltou com muita sabedoria, porque ele governou por muito tempo, até a sua morte, o Egito. E o Senhor, Ele colocou nas suas mãos coisas grandes e maiores que ele nunca imaginava ter. É assim em nossas vidas. A gente vem para o culto, você às vezes não tem perspectiva de nada, mas você não sabe que esse passo que você dá, quando você vem buscar a Deus, é um passo para você vencer. Porque a gente só vence algo quando a gente dá o primeiro passo. Então, toda vez que você vier buscar a Deus, venha com propósito no seu coração, porque tudo o Senhor tem guardado. Os desejos do seu coração, o sonho que você tem, o Senhor, Ele vai realizar. Porque aqueles que amam a Deus, Deus também o ama. Amém? Aleluias. Assim, Jesus nos amou de tal maneira que deu a sua própria vida, até por aqueles que o maltrataram, que o machucaram, que fizeram sofrer, que foi cuspido, que foi furado. E ele não desistiu. Ele não desistiu da caminhada. Até mesmo aquele que o traiu, ele teve o olhar de misericórdia. Mas nós temos aquilo que nós plantamos. Se nós nos se arrepender dos nossos pecados, Ele sarará a nossa terra e nos fará pessoas diferentes. E eu creio que estamos aqui a cada dia para nos restaurar mais e mais na presença do Senhor. Porque aquele que acha que já está bom para ir para os céus, aí a pessoa se engana. Porque a gente
A cada dia precisamos de Deus. E precisamos aprender mais e mais de Deus. Então, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Que nós possamos ser fiéis ao nosso Deus. Colocarmos a Deus em primeiro lugar. Porque se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, Ele vai nos colocar em primeiro lugar também naquilo que a gente precisa. Às vezes precisamos de algo, para quem que a gente socorre? Para Deus. Senhor, meu Pai, me socorre, meu Pai. Só que aí tá, você coloca Deus em primeiro lugar? Você dá privilégio a Deus? Então, nós temos que aprender a dar privilégios primeiramente a Deus. Porque é Ele que vai fazer nós nos desenvolver a cada dia. Deus, às vezes, nos dá sonhos. Tem sonhos da nossa vida que é para a vida. Tem sonhos que nós sonhamos que é para a morte. Então, quando algo não acontece em nossas vidas, é porque Ele já sabe o que vai acontecer lá na frente. Mas quando Ele dá um sonho de vitória para você, mesmo que o processo seja doloroso, seja triste, amargo, Ele vai te dar vitória lá na frente. Aleluias. E eu creio, porque Deus fala assim: filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Hoje nós vivemos um tempo de não pensarmos em arrumar riquezas mais aqui na terra. Nós temos que ajuntar tesouros para o reino de Deus, porque a nossa morada não é aqui. Nós não merecemos comer, beber e ter o melhor dessa terra? Temos. E assim Deus exalta o Filho dele na terra. Mas o nosso privilégio é que um dia vamos morar nos céus. Então, o que devemos? Buscar mais as coisas do reino de Deus. Porque assim seremos cheios do Espírito Santo. E quando vier os dias maus, nós saberemos como combater. Teremos a armadura de Jesus Cristo. Porque Ele nos ensinou como você ganhar uma armadura. Quando o inimigo vier, você sabe se defender. E nada vai fazer você prostrar diante daquela situação. Aleluias. José não pediu para ganhar uma túnica, mas o pai dele o deu. Por quê? Porque ele era amado do pai e também amado por Deus. E por Deus amar tanto a vida de José, e já sabendo a índole de José, Ele fez José passar esse processo todo, onde Deus também olha, fica triste por situações que acontecem, mas Ele coloca uma confiança em José, porque Ele sabe que José tem o temor de Deus no coração. E José vai passando o processo, creio eu, adorando e glorificando o nome do Senhor. Porque quando ele foi exaltado por Faraó, Faraó disse que todos ordenasse, que todos obedeciam a Deus de José. Então, com isso, o que aconteceu? José foi exaltado e José exaltou o nome do Senhor. Porque como ele comandou ali, primeiramente, vinha de Deus. E tudo que ele fazia dava certo. Tudo que ele planejava dava tudo certo. Por quê? Porque ele exaltou o nome do Senhor. Aí ele viu que lá atrás Deus tinha um propósito na vida dele. E ele não sabia. Só quando ele chegou na exaltação, que Deus quis que ele chegasse, creio eu que ele lembrou do sonho dele. Aí ele entendeu por que o sol
a lua e as 11 estrelas iam se curvar diante dele. Porque naquela situação de fome, de 7 anos de fome, que ele reinou e ele conseguiu ajudar o povo, o seu pai, os seus irmãos vieram pedir ajuda, sem saber que era o próprio irmão deles. Aí ele lembrou do sonho. Ali era já Deus mostrando o final do sonho dele, da vitória dele. E os seus irmãos e os seus pais iam um dia precisar da ajuda deles. Ia precisar da ajuda dele. E eles iam ter que se prostrar a José. Porque era um propósito do Senhor. Nós não devemos nos exaltar por nada, mesmo aquilo que Deus tenha nos dado, porque tudo é para a honra e glória do Senhor. Eu creio que se cada um de vós receber algo do Senhor, temos que ser merecedores por aquilo, porque merecer, só Deus sabe do que nós merecemos, do que nós precisamos. E a gente temos que exaltar o nome do Senhor Jesus. Porque Deus, Ele tem um propósito em nossas vidas. Desde o nosso formação do ventre da nossa mãe. Ele nunca nos desamparou. A partir do momento que Ele te criou ali, você foi crescendo, você foi ganhando vida, você ganhou espírito, você ganhou alma. E Ele foi te formando. Ele foi te formando para você crescer. E o processo veio te acompanhando desde o seu nascimento. Ou até mesmo dentro do ventre da sua mãe. Ele foi acompanhando o seu processo. E até hoje ele acompanha. E o processo não para aqui. Ele continua. Ele continua. Mas Deus tem sempre nos privilegiado. Porque se nós formos ver a vida do ímpio, de repente, eles acham que são felizes, que têm tudo. Mas quando você vai falar de Deus para essas pessoas, elas não querem saber. E elas acham que Deus, às vezes, nem existe. E ainda te afronta, fala assim, você serve a Deus e está nessa situação? Ainda te afronta ainda. Mas nós temos a convicção, independente do que passamos, do que vivemos, nós somos felizes. Pode faltar algo em nossa casa, faltar algo para nossos filhos, mas nós somos felizes. Nós somos alegres, contentes, por quê? Porque a gente chora, mas a gente sabe que amanhã a providência de Deus vai vir. Porque nós cremos que Deus, Ele é o nosso provedor. Aleluias. Deus tem provido muito em minha vida, de muito, muito tempo. Eu tenho testemunho para contar de coisas que, às vezes, eu contando, a pessoa nem acredita que Deus fez na minha vida. E Ele faz ainda até hoje. Deus, Ele é maravilhoso. Ele é bendito. Ele é adorado. Ele é glorificado. Aleluias. Que nós possamos nos achegar mais e mais na presença do Senhor, para que possamos ser mais ricos de espírito, para que possamos ser mais luz neste mundo. E pedir para Deus nos moldar, nos purificar cada dia mais e mais, porque quando Ele raiar dos céus, abrir os céus, e arrebatar a tua igreja, nós temos que ter a certeza da nossa salvação. E subir com Ele. Porque ali sim, nós teremos vida e vida com abundância. Teremos casa, teremos mansões, teremos alegria em adorar, em glorificar, em exaltar o nome do Senhor. Aleluias. Porque Deus, Ele é maravilhoso. Ele é bendito. Ele tem nos tirado de lugares que você
às vezes imagina que aquilo poderia ser algo comum, mas não é. Hoje, como somos cristãos, se a gente for fazer uma reflexão de nossas vidas, lá atrás, aí nós vamos ver, vai parar e vai pensar, poxa, naquela época aconteceu isso, mas olha o que Deus fez por mim, e eu nem tinha reparado que isso era um plano de Deus para a minha vida. Né? E hoje estou de pé, Deus me sustentou até aqui, e eu sou feliz. Eu adoro o nome do Senhor. Se eu soubesse que era tão bom a servir a Deus, eu nunca tinha abandonado a obra do Senhor há muitos anos atrás, por algumas coisas que aconteceram. E hoje eu vejo quanto tempo que eu perdi lá fora, sendo que eu podia estar mais revigorada, conhecer mais de Deus, ganhar mais almas para Deus. E nós estamos aqui para isso. Nós somos curados já. Nós já somos curados, as nossas feridas já foram curadas. E Ele manda você avançar. Avança, porque lá na frente tem uma pessoa que também estava naquela situação e precisa da minha palavra, precisa de ser renovado, precisa me conhecer. Nós precisamos ganhar mais almas para Jesus. Os nossos sonhos que nós temos, Deus ele vai realizar na medida que nós nos entregamos. Nós não podemos parar, nós temos que prosseguir. E a nossa vida está guardada nas mãos do Senhor. E nós, cada um de nós, Deus ele tem um propósito de você ganhar mais uma alma para Jesus todos os dias. Aí a nossa coroa vai estar cheia de brilhantes. Porque Deus ele nos promete uma coroa de vida eterna. E como Ele fica feliz quando nós falamos de Deus para uma pessoa e essa pessoa se rende aos pés dEle. Para mim é uma gratificação muito grande quando eu falo de Deus para uma pessoa e ela reconhece que Deus, que Jesus é o único Salvador e Criador. Então, a túnica que o Pai te deu é tua. Não é de mais, não serve mais ninguém. Os irmãos José tentaram vestir, mas não serviam. Porque a túnica não era de nenhum deles. A túnica que o Pai te deu é teu. Ninguém pode tomar, a menos que você tire ela do seu corpo. Ela é sua. Ele te deu. Ele te favoreceu. Ele te presenteou. E eu tenho certeza que é um presente enorme aquilo que Deus nos dá, porque vamos usar ela para o reino do Senhor Jesus. Aleluias. Eu quero agradecer a Deus, porque Ele tem me sustentado até aqui, de pé, e que Ele possa, cada dia mais, encher a minha vida, encher a minha alma, porque eu pretendo ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. E eu vou guardar a minha túnica comigo, porque o Pai me deu. E eu gostaria que vocês também guardassem a túnica que Deus deu para vocês. Que isso seja um presente precioso na vida de vocês. Ele te deu, Ele está com você, Ele é presente na sua vida. Aleluias. E eu já quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor. É um pouco nervosa, mas o Senhor, Ele tem nos ajudado, amém? Quero agradecer meus pastores e agradecer pela oportunidade e agradecer à igreja, né, em nome de Jesus, e que vocês possam sair daqui com o coração cheios da presença de Deus, né? Porque nós somos felizes na presença do Senhor. Nós não devemos demonstrar tristeza aí para o mundão, não. Sabe por quê? Porque Deus é o nosso Deus.
Ele é o Deus dos exércitos. Ele é o nosso Deus poderoso, grandioso. Então, se nós temos Ele, nós temos tudo. O nosso Pai é tudo. Ele é grande, Ele é maravilhoso. Vamos ser felizes, vamos adorar a Deus de verdade. Porque Ele é o nosso Deus. Ele é grande e Ele faz parte de nossas vidas pelo que Ele é em nossas vidas. Aleluias. Assim agradeço a minha oportunidade.